Já pensou se você, varão, Deus bramasse a voz dele dizendo: escuta mais a tua mulher, porque sou eu que falo com ela. O que ela tá falando é bem aos meus olhos. Meus irmãos, pois foi assim que Deus falou para Abraão para ouvir Sara. Pois eu lhe convido para vir comigo meditar nessa passagem bíblica e para você entender que a voz da sua mulher pode ser a voz de Deus. Amém, varão? Essa mensagem bíblica fica em Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8 até o 13, é o que tem tudo que eu vou falar. Meus amados, nós sabemos que Deus ele prometeu um filho a Abraão e Sara depois de velhos. Porém, Sara não teve muita paciência de esperar, não é verdade? E pagou o preço dela. Sara, apressadamente, tomando a frente de Deus, nesse dia ela não estava certa. Temos que avaliar quando a mulher está falando de Deus ou não. Varão, seja espiritual. Nem sempre o que a sua mulher fala é de Deus. Nem sempre o que ela pede para você fazer é de Deus. Mas no outro dia ela já pode estar sendo usada por Deus. Então avalie. Porque um dia nós estamos em espírito e outro dia estamos na carne. Avalie. Nem obedeça tudo e nem despreze tudo que a sua esposa fala. Um dia ela pode estar falando de Deus. Bom, e teve um dia que Sara não falou de Deus para Abraão. E disse, Sara falou mais ou menos assim, eu vou falar um pouco com as minhas palavras. Digamos que tenha sido assim com as minhas palavras. Abraão, fica logo com a nossa serva, faz logo esse filho, porque tá tarde demais, já tô velha, 70 anos, já tá chegando aí mais de 70, e a promessa de Deus ainda não se cumpriu na nossa vida. Então, deita logo com a nossa serva e faz logo esse filho. E aí Abraão foi. Obedeceu a voz de Sara. Dessa vez não era de Deus, meus irmãos. E olha o que aconteceu. Nasceu Ismael, filho de Agar, a serva de Abraão. E aí continuou ali dentro do ambiente, crescendo entre Sara, Abraão. E aí veio Isaac. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara. Poxa vida, Deus promete e Ele é fiel. Mesmo quando as pessoas são infiéis, né, meus irmãos? Cumprindo com as promessas de Deus na sua vida. Mas ai daqueles que não esperar as promessas do Senhor se cumprir na sua vida e se precipitarem, e se anteciparem, e avançarem as ordens de Deus, tomar a frente de Deus. Ai daqueles, porque Sara e Abraão pagaram o preço, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida deles, porque Deus é fiel, meus irmãos. E aí Isaac foi crescendo, chegou o dia de desmamar. Então Sara e Abraão fizeram uma festa linda para Isaac. Mas no dia da festa ela contemplou algo. Sara contemplou Ismael, qual filho da serva com Abraão, zombando, e Sara não gostou. E disse para Abraão, Abraão, tira esses dois de dentro da nossa casa. Tira esse menino, tira esse teu filho, tira essa mulher de dentro da minha casa. Eu não quero mais eles aqui, não. Aí Abraão se escandalizou. Ah, mas quando Sara pediu para Abraão deitar junto com a sua serva, ele foi bem rapidinho, né, meus irmãos? Nem questionou, será que é certo, será que é errado? Não, foi deitar, o negócio era bom, né? Agora, para tirar o filho dele de dentro da casa dele, meus irmãos, já foi muito pesado. Aí, meus irmãos, eu considero as consequências vindo. Abraão se escandalizou com tudo aquilo que Sara falou. Tirar meu filho de dentro da nossa casa. Um dia ela manda eu deitar com a serva. Outro dia ela não quer o nosso filho. Abraão pode ter pensado dessa forma. Não está assim na Bíblia, né, meus irmãos? Abraão pode ter pensado assim dessa forma. Imagino que ele poderia ter pensado. Aonde está meu filho? Também estou. Como pode? Eu tirar meu filho de dentro da casa? Não está certo. Eu não vou fazer isso, não. Aí Abraão achou muito mal aos olhos dele, muito cruel, muita malvadeza, tirar a serva e o filho dele de dentro da casa. Mas, porém, meus irmãos, Deus bramou a voz aos ouvidos de Abraão e disse, olha aqui o que Deus disse para Abraão. Está no versículo 12 do capítulo 21 que eu lhe falei. Então, no versículo 12 diz assim, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz. Em tudo que Sara disse agora, né, meus irmãos, a esse respeito.
ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porque é tua semente. Meu Deus, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele diz, ouve a tua mulher, porque tudo que ela diz a esse respeito, que ele tá zombando, que eles têm que sair dentro da tua casa, tudo que ele diz eu aprovo, é bem aos meus olhos. Não te ache mal o que Sara falou. Escute tudo que Sara disse. Entendeu, meus amados? Um dia Sara mandou Abraão errar e ele errou. Mas um dia Sara foi usada por Deus. Tira eles de dentro da minha casa, de dentro da nossa casa. Eu não quero eles aqui. Não dá certo. Isso eu aprendo algo, meus irmãos, que o varão, meus irmãos, tem que avaliar o que a sua varoa fala. Porque pode ser conduzindo ele ao mal, manipulando ele a pecar, a errar. Mas tem dias que ela pode estar falando pela boca de Deus. Então avalie, varão. Não despreze imediatamente, mas ore, avalie o que a sua esposa fala pode ser de Deus. E também o que a sua esposa fala pode ser para sua condenação, pode ser para você pagar o preço, errar contra Deus. Então avalie, ore, peça confirmação a Deus sobre tudo o que a sua esposa falar. Essa é uma coisa que eu aprendi nessa palavra. E a outra, meus irmãos, é que toda descendência daqueles que são abençoados por Deus também é abençoado. Porque você viu o que Deus disse aqui? Em Isaque será chamado a tua semente, mas também o filho dessa serva eu farei uma nação, porquanto ele é teu filho, tu é abençoado, ele também vai ser abençoado. Eu não posso desprezar o filho daquele que eu abençoei. Segunda coisa que eu aprendi, meus irmãos, você é abençoado por Deus e a sua geração também será abençoada por Deus, amém? E aí, meus irmãos, Abraão obedeceu, tirou Agar e seu filho Ismael de dentro de casa, preparou água, preparou pão e despachou eles, e ele saiu caminhando para o deserto. E lá Deus cuidou, como nós sabemos, né, meus irmãos? Deus cuidou. Quando a gente faz as coisas que Deus manda, ele se responsabiliza. Não tem consequência, meus irmãos. Agora, quando a gente toma a frente de Deus, se prepara para as consequências. Meus amados, e como terceira coisa que eu aprendi nessa mensagem é muito forte. Preste atenção, não saia desse vídeo. Porque Deus ouviu a voz de Sara, porque foi bom aos olhos de Deus isso que Sara falou para tirar esse filho. O esposo dela poderia ficar triste, né, meus irmãos? Mas foi bom aos olhos de Deus, sabe por quê, meus irmãos? Essa é a terceira coisa que eu aprendi nessa mensagem. Porque a família é muito importante para Deus. E a família, meus irmãos, ali era Abraão, Sara e Isaque. Não era Agar e seu filho, por mais que tenha sido filho de Abraão, o abençoado. Ali foi uma decisão errada e eles pagaram as consequências. Mas Deus não desistiu daquela família, meus irmãos. Deus, ele sabia, meus irmãos, que se Agar e Ismael ficasse naquela casa, aquela família ia se destruturar toda, meus amados. Essa é a verdade. Ia ter discórdia, ia ter inveja, ia ter ciúme, ia ter divisão. E Deus não queria isso para aquela família, porque Deus zela pela família. Amém, meus irmãos? E essa terceira coisa, meus irmãos, eu fiquei maravilhada quando Deus fez eu entender. Por que Deus iria concordar com uma coisa tão cruel dessa? Porque para Deus, meus irmãos, tem muito valor a harmonia, a união, a estabilidade, a firmeza da família. Deus vai tirar de dentro do seu lar tudo que está atrapalhando a sua família ficar em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros. Creia nisso. A sua família é muito importante para Deus. Amém, meus amados? Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa palavra. E você, esposo? O que a sua esposa já sugeriu para você fazer que deu errado? E o que deu certo? E você está escutando a sua esposa, a sua varoa? Está avaliando? Está fazendo assim na hora que ela fala ou dá uma paradinha para avaliar?
E você, varoa, tá conduzindo o seu varão na vontade de Deus, nos planos de Deus, na promessa de Deus? Tá ajudando o seu marido a esperar por Deus? Ou tá ensinando ele a tomar a frente de Deus e sofrer as consequências? Pois muito cuidado com isso. Você, varoa, tem uma pergunta a responder aqui nos comentários. E você, varão, tem uma pergunta a responder aqui nos comentários. Vamos interagir aí? Vamos aconselhar uns aos outros? Vamos mostrar nossa experiência onde nós erramos para os casais não estarem aí cometendo os mesmos erros? Quer falar também uma consequência de algum erro que você ouviu a sua esposa e fez? Pois somente até aqui, meus irmãos. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.